telespectador, nesta hora você está contemplando o programa Cristo Nossa Esperança, da Missão Pentecostal Assembleia Cristã. O alvo deste programa é a glória de Deus e a salvação da sua alma. E para isso, por favor, procure obter as muitas mensagens deste ministério, tais como evangelismo, ensino e profecia para estes últimos dias da Hora da Graça. Prepare-se para o iminente evento universal que é o arrebatamento da Igreja de Cristo, a fim de evitar passar pela grande tribulação. E agora, dentro de momentos, vamos assistir à mensagem. Prezado telespectador, paz seja convosco. Mais uma vez e pela graça de Deus chegamos ao vosso lar com a mensagem do Evangelho. Ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Louvamos o Pai, adoramos o Filho e exaltamos o Espírito Santo de Deus. O Criador do Universo se manifesta nestas três pessoas. E o Filho de Deus veio a este mundo dar a sua vida pelos pecadores, para os salvar, numa cruz. O mundo não entende isto até que se predisponha a ouvir com um coração agradecido a Deus a mensagem da salvação.
então vai compreender que uma vez Deus se revelou em carne na terra, dando-se a si mesmo em resgate das nossas almas. Está escrito que o Senhor nos comprou com o seu próprio sangue. Portanto, louvamos este Deus glorioso, o autor da vida, o Criador do universo, que esteve entre nós e pagou o preço da nossa redenção com a sua própria vida, com o seu próprio sangue. E está à destra do Pai, intercedendo por nós. Ele próprio falou que um dia havia de voltar para levar os seus para a casa do Pai, onde lhe foi preparar um lugar. E nós queremos que estamos no tempo da sua volta para o arrebatamento da Igreja, devido ao facto de que tantas profecias do fim da Era da Graça estão em cumprimento pleno. De maneira que pedimos, em nome de Jesus, que possamos ouvir a mensagem que vai ser ministrada, a fim de que possamos entender o tempo do fim e o fim do tempo, para que possamos estar preparados para ir para o outro lado da vida. Assim, hoje é mais um dia de boas novas, porque chegamos a um tempo de ouvir, mais uma vez, a voz do Criador do Universo. A mensagem deste dia é a continuação da história profética de revelação dos dias em que Jesus Cristo se há de manifestar, segundo Ele nos ensinou em Lucas 17, 26 a 30, dias semelhantes aos dias de Noé e de Lot. Vejamos o que se passa à nossa volta. Aquilo que os homens têm inventado e o que estão querendo fazer com a humanidade. Já não bastava os alimentos transgénicos, mas agora o homem está a ser também levado por esse caminho. E nós vamos falar um pouco sobre o assunto, pois não somos peritos nessa matéria. Mas podemos comparar aquilo que estamos vendo, compreendendo, lendo, etc., pelas notícias que nos chegam, e finalmente podemos avaliar, de acordo com a palavra de Deus, dos tempos em que Jesus falou que estão sobre nós. O assunto, o tema, é um pouco sobre a nova raça humana e as implicações transgénicas. Nós vamos ler 3 textos que encabeçam este estudo, ou seja, em primeiro lugar, Gênesis, capítulo 2, verso 16 e verso 17, que diz o seguinte: Gênesis 2, 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E o segundo texto encontra-se em Gênesis, capítulo 11, verso 1 ao verso 6, que diz: e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição
para tudo o que eles intentarem fazer. Diga comigo estas palavras. E agora, não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. E o terceiro texto encontra-se em Daniel, no capítulo 12, e verso 4, que diz: E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Nós temos falado muitas vezes sobre este verso da ciência multiplicada. E a ciência multiplicada por muitos séculos quase que se não viu. Multiplicou-se apenas uma vez, creio que durante 1500 anos. Mas daí para cá, a ciência, no aspecto computadorizado, dizem que ela se multiplica várias vezes no ano. Noutras palavras, um computador que se faz hoje, passado um mês, já é velho porque outro, mais moderno, apareceu. E assim sucessivamente. É claro que esta ciência multiplicada se aplica tanto à parte normal da humanidade como na parte espiritual. Hoje sabe-se muito mais das Sagradas Escrituras do que, por exemplo, há 100 anos atrás. Digamos, há 100 anos atrás, Israel ainda não estava restaurado na sua terra. A profecia ainda não estava cumprida, ou as profecias para a sua restauração. Mas agora, a partir de 1948, os pregadores começaram a pregar a profecia como nunca, porque Israel é o sinal mais evidente dos dias que estamos vivendo, porque voltou à sua terra, e também para a volta de Cristo para arrebatar a sua igreja, tempos do fim. E o Senhor disse: vai, Daniel, e fecha estas palavras até ao tempo do fim, e a ciência se multiplicará, etc, etc. O que vai ser dito sobre este assunto é muito limitado acerca da raça humana modificada e as suas implicações. Portanto, é muito limitado devido a vários fatores, mas é um pequeno alerta do tempo em que vivemos. E este é a parte mais importante, é do tempo em que vivemos. Acerca do primeiro texto, ele revela a proibição de Deus aos nossos primeiros pais sobre as implicações de comerem aquilo que Deus proibiu daquela árvore, ou seja, da árvore da ciência do bem e do mal. E essas implicações resultaram em morte por causa da desobediência. E como sucumbiram à tentação do diabo, desobedecendo à palavra de Deus, isso originou num mundo de tragédias, de sofrimento, de lágrimas e de morte. No segundo texto, e após o dilúvio, verifica-se a tendência pecaminosa dessa ciência do mal na construção de uma torre para chegarem ao céu pelos seus próprios meios. Satanás continuava a tentar o homem na desobediência a Deus. E Deus disse: o povo é um e tem uma mesma língua, e é isto que fazem, e agora não haverá restrição para tudo quanto eles intentam fazer. Não haverá restrição. Conforme o tempo, assim a ciência se vai multiplicando. E ninguém pode restringir isto. Foi o próprio Deus que disse. Até ao tempo em que Deus vai dizer basta. E quando Ele disser basta, acontecerá como no tempo do dilúvio, no passado, que todos aqueles que foram alterados geneticamente sucumbiram, foram destruídos, e salvou-se apenas uma família. E desta vez não será dessa forma, mas de outra, e culminará no fim do milénio com o fogo sobre a terra
que queimará a terra e outro tipo de vida Deus a começará. E Deus lhes confundiu a língua e os espalhou sobre a face de toda a terra, e esse progresso terminou por muitos séculos, pois não se entendiam uns aos outros, foram povoar a terra, como o Senhor lhes tinha mandado. No terceiro texto, verificamos a profecia da multiplicação da ciência, e eu creio que nos dois aspectos, no espiritual e no natural, e isso para o tempo do fim, o fim do tempo. E multiplicação significa produzir em quantidade inumerável. Chegaria o tempo do novo intercâmbio com o conhecimento linguístico de uns dos outros, etc. Finalmente viria o tempo em que o povo voltaria a falar as mesmas línguas uns dos outros e haveria um intercâmbio, conhecimento entre as nações, e é isto que acontece nas escolas e nas universidades do mundo. Por exemplo, a língua inglesa no mundo é a língua comercial. Em todo o mundo se fala a língua inglesa. Aprendem a língua uns dos outros para continuarem a Torre de Babel, a Torre da Confusão. Porque continuam ouvindo a voz da serpente e que o fruto dessa árvore proibida os levará a ser como Deus. Eles continuam a crer naquilo que disse o diabo. E o resultado vai ser funesto, vai ser horrível. E a humanidade que vive nestes dias tenta a todo custo libertar-se da supervisão de Deus, abandonando a sua palavra e seguindo o seu próprio curso sem Deus, dizendo que a Bíblia é um livro velho. Estas são as palavras de Satanás na humanidade, pois deixe-me dizer que Jesus Cristo afirmou: os céus e a terra passarão, as minhas palavras não hão de passar. De maneira que elas são sempre novas. Este não é um livro qualquer, nem um livro escrito por homens vulgares. Esta é a palavra de Deus, e estes escritos foram escritos por homens santos de Deus. E louvo a Deus Nosso Senhor, que é maravilhoso. Deus usou os homens que separou para, através deles, trazer a mensagem ao povo e às gerações. E chegamos a este tempo e continuamos a crer que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos do coração. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. A palavra de Deus é um conteúdo espiritual e nós precisamos desse conteúdo espiritual cada dia que passa, porque Jesus Cristo disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E isto já vem do livro de Deuteronômio, capítulo 8, e foi dito a Satanás, e a ti e a mim, em Mateus 4:4 e Lucas 4:4. Esta mensagem sagrada instrui as gerações que passam por cá e lhes fazem compreender o plano da redenção da humanidade em Nosso Senhor Jesus Cristo. De maneira que estes textos nos ensinam que realmente nós estamos num tempo que devemos olhar para cima. O que é que se passa à nossa volta? E fazer um exame à nossa consciência e buscar a Deus enquanto se pode achar. Louvado seja o nome do Senhor. E a humanidade que vive nestes dias, ela se quer libertar da correção divina. E este livro é um livro de correções. É um livro que nos mostra a salvação, mas nos mostra também a disciplina de andarmos por este mundo de acordo com a palavra de Deus, porque Deus a quem servimos é 3 vezes santo.
E o Senhor disse: sede santos, porque eu sou santo. Ora, quem é que gosta de ser corrigido? Gostam aqueles que temem ao Senhor. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Assim, louvado seja Deus. Posto isto, lembramo-nos das palavras de Jesus, de que os dias da sua vinda seriam semelhantes aos dias de Noé e de Lote. E sobre este assunto devemos ver os estudos já feitos sobre o que acontecia nesses dias, para termos uma melhor ideia do assunto que estamos fazendo. Pois temos na internet esses vídeos já feitos, que devem ser consultados para saber o que é que se passava nos dias antigos, no tempo de Noé e de Lot. Segundo a Santa Escritura, houve a mistura da raça angélica maligna com a raça humana. Gênesis 6 e verso 4, produzindo os gigantes e a corrupção de toda a carne, originando monstros, que culminou com a destruição de toda essa carne corrompida, inclusive os animais, que estavam corrompidos. E quem os corrompeu? Esta raça maligna dos anjos caídos, etc, etc. E nesse relato bíblico de Gênesis 6 e Gênesis 7, somente salvaram 8 pessoas, ou seja, a família de Noé, ou seja, as únicas pessoas que no meio de muitos milhares não se contaminaram. Milhares ou dezenas ou centenas de milhares ou milhões de pessoas. E com elas, com elas se contaminaram, com toda a carne, e Deus recomeçou a povoação do mundo apenas com estas 8 pessoas. Naturalmente também estes eram filhos de Adão e Eva e tinham um germe de desobediência e no seu ADN ou DNA, e o que aconteceu desta vez foi a confusão das línguas e foram espalhados pelo mundo. Eu vou repetir que os descendentes de Noé também tinham um germe nos seus corações, na sua vida, no seu ADN, DNA, também tinham o germe da desobediência. E desta vez o diabo os quis levar a chegar ao céu com uma torre, se isso fosse possível. Continuavam desobedecendo à mensagem do Senhor que haviam de povoar a terra, e o Senhor lhes confundiu a língua. E então foram. Desta vez a torre acabou, Deus desceu para ver, e o Senhor disse: não há restrição para aquilo que intentarem fazer. Confundiu-lhe a língua e eles foram espalhados por toda a face da terra. Dentro de momentos voltamos. As consequências da manipulação genética serão enormes juízos de Deus sobre a terra. As pessoas geneticamente alteradas não poderão ser redimidas. Por causa da primeira alteração genética em Gênesis 6 e da situação imoral de Sodoma e Gomorra, Deus enviou os seus juízos com o dilúvio e com fogo, e foram deixados por Jesus como avisos, em Lucas 17, 26 a 30. Meus amados, vamos meditar em 3 aspectos desta mensagem. Primeiro, a raça dos gigantes e o alvo na nova raça humana. Segundo, as implicações ou consequências transgénicas. E, em terceiro lugar, os dias do fim. Embora, como disse, tenhamos já falado noutros vídeos acerca destes assuntos, vamos apenas dar um pouco para a compreensão daquilo que depois vamos desenvolver. A mensagem que segue é mais um aviso de Deus do tempo do fim. E isto é o mais importante para si e para mim. Vivemos num tempo de grande agitação científica no que respeita ao desenvolvimento e multiplicação da ciência em diversos setores da vida, tanto normal,
social como espiritual, conforme disse Daniel, e o homem está entrando por um caminho tão perigoso para a humanidade que, se Deus não intervir brevemente, essa ciência vai produzir de novo monstros humanos e outras espécies de homens. O homem já começou a ser modificado e eu pergunto, qual o seu fim? Qual o seu fim? Já começou. Eu creio que, como disse Jesus, os tempos atuais são como no tempo de Noé e de Lote e que precedem os dias da vinda de Jesus. Primeiro aspecto, a raça dos gigantes e o alvo da nova raça humana que os cientistas por todo o mundo estão desenvolvendo com um perigo constante. No passado, e segundo as Santas Escrituras de Gênesis capítulo 6, e naturalmente tantas outras escrituras que chegaram até ao tempo do rei David e não só, ainda que este era um pequeno jovem, ele lutou contra um gigante chamado Golias e verificamos a existência nesse espaço de tempo de muitos gigantes sobre a Terra. Isto significa a alteração da genética humana de então. E segundo o que temos estudado, não só na Bíblia, porque os gigantes continuaram, essa raça alterada se espalhou por toda a Terra e o facto é que têm sido descobertos em várias partes da Terra esqueletos, ossadas, com várias medidas que atingem 36 pés de altura, ou seja, mais de 10 metros. Por exemplo, em Amós, capítulo 2 e verso 9, a raça dos amorreus era tão alta como os cedros e com uma força semelhante à força dos carvalhos. Isto está escrito em Amós 2 e verso 9. Nós vamos ver essas fotografias para ter uma ideia como eram os gigantes, ossadas que têm sido catalogadas, registadas, chegam também aos nossos dias para termos o conhecimento de que realmente houve essa raça de gigantes. Vamos ver. No passado, houveram homens com uma altura descomunal que chegam até 36 pés. Os dias atuais, Jesus disse, seriam como os dias de Noé e de Lote do passado. Dias de gigantes, alteração genética, etc. Gênesis 6:4, Lucas 17:26 a 30. Ossadas descobertas e documentadas de gigantes até 36 pés de altura. O amorreu, como já falei, tinha a altura dos cedros. Amós 2 e verso 9. Vemos uma foto que nos dá uma ideia do lado esquerdo acerca de como eram os gigantes do passado e os esqueletos que têm sido descobertos no lado direito e documentados. E por baixo temos 3 árvores de cedro para nos dar uma ideia de como eram esses gigantes com uma força semelhante à força do carvalho. A palavra de Deus diz que houveram estes gigantes e eu creio que começaram a existir, os chamados nefilins, começaram a existir depois da queda, ou por causa, melhor dito, da queda dos anjos que se tornaram revoltados contra Deus. Portanto, esta raça maligna de anjos, segundo Gênesis 6 e verso 4, entraram às filhas dos homens e estes eram os varões de fama da antiguidade. Vejamos algumas notícias de bebés geneticamente alterados. Naturalmente está em inglês, mas são cerca de 30 bebés saudáveis e tem havido grande problema sobre este assunto. Chamam-lhe post-humanismo, a tecnologia e a imortalidade. O homem
quer viver para sempre, mas está ordenado ao homem morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. O transhumanismo está entre nós nestes dias. A ciência quer transformar o homem nas suas capacidades físicas, intelectuais e psicológicas através de novas tecnologias. Voltando à raça dos gigantes, dizem Números 13, 32 e 33, que alguns dos espias de Israel disseram que eram um povo de alta estatura e viram ali os gigantes, filhos de Anak, e que eram aos seus olhos como gafanhotos, tais eram estes gigantes. Esta descendência de raça dos gigantes tinham vários nomes que se encontram na Bíblia, tais como Nefilins, Emins, Refaíns, Zanzumins, Uzins, etc. Pergunta, por que razão começaram a haver esta raça de gigantes na terra onde Israel herdou da parte do Senhor? Eu creio que a resposta está, como temos dito em Gênesis 6, verso 4, que anjos caídos entraram às filhas dos homens e delas geraram filhos, e que estes, como está escrito, eram os valentes varões valentes da antiguidade, antes e depois do dilúvio. Em outros programas tem sido explicado a razão de anjos caídos poderem procriar com as filhas dos homens, pelo que neste programa não será esta informação dada sobre o assunto. Mas a raça humana, sem qualquer dúvida, foi alterada geneticamente, e neste tempo presente estamos num tempo de volta a essa prática e de várias formas, onde a carne humana há muito que recomeçou a ser corrompida com essa prática diabólica de mistura de humanos com animais, etc. Além disso, essa corrupção ou modificação também com a vida sintética e eletrónica destes dias. E há quem afirme que, de novo, esses anjos caídos voltaram a esse trabalho de corrupção dos humanos. E para quem não tem conhecimento dos problemas do passado, deixamos o grande aviso de Deus em Gênesis 19 e Levítico 18 e 2 Pedro 2, 4 a 7 e Judas, verso 6 e verso 7, sobre os casamentos ilícitos e uniões abomináveis e o seu horrível fim. Leia, por exemplo, Gênesis 19 e Levítico 18. Aqueles que no passado existiram naquela terra que Israel herdou, Deus os destruiu e os avisou de que essa destruição tinha acontecido. Será que podemos tomar também o aviso de Deus de que estas coisas aconteceram e não nos devemos envolver nelas e não modificar ou alterar aquilo que Deus criou, tanto no homem, tanto no animal ou nos géneros alimentícios? Podemos nós receber de Deus o seu aviso e evitar os problemas? Nós aqui tentamos trazer estes avisos da parte de Deus para não incorrermos nessas desgraças. A nova raça humana, ou raça post-humana, ou transhumana, como se diz em língua inglesa, transhumanismo, o post-humanismo, etc., está já fora de controle em todo o mundo. Está já fora de controle em todo o mundo. E um escritor americano tem alertado que a tecnologia de hoje são os monstros de amanhã. E ele vai mais longe quando nos chama a atenção do Armagedão genético que vimos no livro que mostramos no princípio. A modificação da raça humana está ao alcance desta geração e, naturalmente, as experiências de Hitler são nos dias de hoje como uma brincadeira de crianças acerca da raça superior em franco progresso. O homem não gosta de ser como é, e eles têm afirmado que o ser humano é obra de evolução. Tome nota nisto, porque a criação,
o ensino sobre a criação há muito que tomou lugar nas escolas pelo ensino da evolução satânica. É claro que há evolução em diversas partes, nós cremos nisso, mas no que respeita à criação de Deus, isto é do inimigo das nossas almas. E, portanto, dizem que é obra da evolução e que este processo da nova raça é a continuação dessa evolução, ou transformar a humanidade atual numa nova criação mais evoluída e que possa até evitar a morte. Ora, a evolução ensinada nas escolas ou nas universidades, e os alunos não têm outra situação senão receberem o ensino. E quando recebem o ensino, ficam com ele e transmite-o a outros que vêm depois. E é isto que nós temos, uma luta contra a criação de Deus. Portanto, se a evolução ensina que o homem é obra evolutiva, é obra da evolução, então podemos transformar essa evolução naquilo que nós queremos. Não disse Deus que não haveria restrições para aquilo que o homem tenta fazer? Isto por sugestão diabólica, porque se nós formos à palavra de Deus, então começamos a ver, no princípio criou Deus os céus e a terra. E no princípio o Senhor fez o homem à sua imagem e semelhança. Do pó da terra o formou e soprou nos seus narizes o fôlego da vida e fez dele uma alma vivente. Isto é a criação. E está escrito no livro dos Salmos estas palavras, que Deus falou e tudo se fez, mandou e tudo apareceu. Isto não é obra da evolução, isto é a criação de Deus. Mas nas universidades e nas escolas não temos outro ensino senão esse. Basta a pregação do Evangelho para fazer agora esta modificação de que o homem anda enganado. E que estes transgênicos, esta modificação do homem, dos animais e dos alimentos é a obra de Satanás, é a obra do inimigo. E dizem que nada há errado nem imoral em modificar a raça humana. Mas afirma o escritor Stephen Quayle que o seu fim produzirá não somente monstruosas imagens, mas que os humanos atuais virão a ser destruídos. Tomemos nota destes assuntos. É bom ler os livros que mostrei no princípio. Isto pelo facto de serem tidos como ultrapassados e fora de uso por aqueles que se julgam verdadeiros herdeiros da terra, que se consideram esses herdeiros e humanos evoluídos. E vamos ver e traduzir aquilo que vamos ver. Amém. Do livro de Stephen Quayle, Genético Armagedão, diz em inglês estas palavras que estamos contemplando. Naturalmente eu não vou ler em inglês, mas vamos dar a seguir a tradução. Vamos dar alguns segundos para que quem puder ler em inglês saiba o que se passa. Traduzindo estas palavras sublinhadas do escritor Stephen Quayle, diz que afirmaram: não há nada de mal, conclui este argumento, em alterar a humanidade, e estas modificações necessárias à transformação não são de interesse moral. Assim como se verá, o fim a atingir não é somente transformar os nossos filhos em novas e monstruosas imagens, mas também implacavelmente destruir o homem, a mulher e filhos que serão vistos como atrasados ou fora de tempo ou sem préstimo. Ou seja, palha para deitar ao vento por aqueles que se julgam ser herdeiros da terra, que se considerarão
os que executam o próximo passo na evolução da humanidade. Esta é a tradução daquilo que lemos em inglês. Meus amados, em outras palavras, se isto for abante, como parece ser já imparável, então teremos os pós-humanos, a nova raça de pessoas que já foram modificados, aperfeiçoados, melhorados, realçados geneticamente, e os outros normais serão sem valor e cidadãos de terceira classe, povo sem poder ser usado como palha que se espalha ao vento. O seu alvo nestas modificações biológicas, pelos seus técnicos dizem, num certo aspecto, é de caráter nobre. E por isso essa modificação é muito bem-vinda, tal como evitar as doenças como o Alzheimer, como a doença de Parkinson, evitar os defeitos congénitos, evitar os cancros, as doenças hereditárias, etc. E eu pergunto, quem não gostaria de evitar tudo isso, de maneira que o povo deve ficar muito preocupado e querendo enfrentar essa situação de transformação e modificação genética. Quem não gostará de ser uma pessoa saudável, atingindo até a idade milenar ou até nunca morrer? Porque este é o alvo dessas pessoas que fazem os transgénicos da ciência sem Deus. Viver para sempre, como se isso fosse possível. Esse era o espírito da serpente no jardim do Éden. Se vós comerdes dessa árvore, sereis como Deus. Gênesis 3 e verso 5. Se vós comerdes dessa árvore, sereis como Deus. Será possível? Satanás enganou a Eva e o seu marido, e todos nós estamos padecendo por essa causa, e essa é a causa das doenças, é a causa dos defeitos congénitos, é a causa da imoralidade, da violência e de tudo. Será que os homens querem este tipo de vida? Não, os homens querem ouvir a voz de Satanás, sermos como Deus. Mas isso não é possível. Os humanos são apenas humanos e os homens está ordenado ao homem morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Por esses factos a ciência inundará o mundo desses pormenores e os povos e governos de bom grado gostarão dessa perfeição física e com gosto se sujeitarão às experiências, transformando-se em post-humanos, ou transhumanos, ou híbridos, ou nova raça, etc. Tudo em nome da saúde. Porque esse é o engano. É por causa da saúde, é para melhorar a saúde. Então as pessoas gostarão de submeter essas experiências, inclusive, em primeiro lugar, as autoridades. O facto é que a ciência já pôs um homem tetraplégico a trabalhar com um computador, sem usar as suas mãos ou os seus pés, mas apenas com o cérebro. Apenas com o cérebro. Já trabalha com um computador. Por esses factos apresentados e outros, e eles serão matéria que os levará a quererem ser diferentes dos homens atuais. Os cientistas esperam produzir uma raça superior de humanos física, mentalmente diferentes e que serão os novos deuses. E atesta o escritor que este assunto não é para acontecer daqui a 100 anos, mas possivelmente na próxima década. O alvo dessa ciência na modificação dos humanos numa raça superior física e mental é a criação de uma nova linha genética muito mais inteligente, capaz de evitar o sono até por diversos dias e fazer outro tipo de trabalhos computarizados, atuar como máquinas nas guerras, como soldados com força mental e física como nunca,
porque dentro dele está um tipo de vida, hipoteticamente, um tipo de vida sintética e computurizada. Isto é aquilo que querem fazer. E naturalmente os governos estarão todos contando com essas experiências para ganhar as guerras, etc, etc. Por exemplo, os soldados da guerra não se cansarão, nem terão qualquer receio, porque atuarão como máquinas. E para esses cientistas, sem o temor de Deus, a evolução é um processo de milhões de anos, como já temos falado, e por isso podem ser modificados e melhorados. A genética pode ser modificada e melhorada. Os outros que não se expuserem às experiências serão para eles atrasados mentais e sem valor. Atualmente o mundo encontra-se numa situação que tudo nos indica que a qualquer tempo Jesus poderá manifestar-se para arrebatar a sua igreja. Mas ninguém naturalmente sabe desse dia, podemos apenas despertar as almas que devemos estar preparados. E a razão disto chegar ao seu lar, destas informações, é exatamente sobre os últimos dias, semelhantes aos tempos de Noé e de Lot. Mas também pode ser que, se Jesus demorar ainda algum tempo a vir buscar a sua igreja, o anticristo e o falso profeta se apoderarão desta tecnologia genética alterada para impor a sua marca da besta, que poderá ser até injetada. É apenas uma ideia. Desta forma, então, formando essa chamada raça superior, os outros, numa grande parte, serão levados à matança, como escreveu aquele escritor. Isto poderá acontecer. E se isso acontecer, poderão ser os que rejeitam essa tecnologia enganosa e naturalmente rejeitam a marca da besta de uma ou de outra forma, e serão levados à matança no futuro, no reino do Anticristo, como se vê em Apocalipse 7, verso 9 ao verso 14, Apocalipse 15, verso 2 e verso 3, e Apocalipse 20, verso 4, serão degolados. Mas também creio que Deus fará a diferença nos que têm a marca da besta e naqueles que a não tiverem. Com as pragas descritas em Apocalipse 16, com as 7 salvas da ira de Deus, elas serão derramadas sobre aqueles que têm o sinal da besta e adoram a sua imagem. Porque finalmente haverão muitos que irão sobreviver no tempo do Apocalipse e entrarão no milénio com Cristo e com Israel. Esses nunca receberam a marca da besta, de contrário, não poderiam fazer parte do povo que entraria no milénio de Cristo. Por exemplo, na vinda de Jesus pela segunda vez para a terra, Cristo entrará em juízo com as nações, e uns serão chamados de bodes, cujo seu fim é a morte, mas outros serão chamados de ovelhas que possuirão o reino. Mateus 25, 31 a 46. Eu creio que esses que serão chamados de ovelhas são aqueles que nunca receberam a marca da besta e lutaram contra o Anticristo e contra o seu governo, e aí estarão parte de diversas nações. Vem aí o tempo das 7 salvas da ira de Deus sobre a terra. E eu creio que essas pragas somente atingirão os que seguem o Anticristo, os que têm a marca da besta, e não os outros que têm recusado essa marca e andarão fugidos e andarão lutando, fazendo guerras contra o Anticristo, porque essas guerras acontecerão. Veja o nosso vídeo sobre os sobreviventes do Apocalipse e terá ali uma situação explicada, completa. E estas pragas são como se seguem, que nós vamos ver e ler na Sagrada Escritura. Amém e amém. Assim diz em Apocalipse 16 e verso 1. E ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra
as 7 salvas da ira de Deus. E foi o primeiro e derramou a sua salva sobre a terra e fez uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. E o segundo anjo derramou a sua salva no mar, que se tornou em sangue, como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E eu vi o anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que és e que eras, e santo és, porque julgastes estas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes destes o sangue a beber, porque disto são merecedores. E eu vi outro do altar que dizia: Na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor, e por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demónios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda os seus vestidos, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar em que em hebreu se chama Armagedon. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu do trono, dizendo: Está feito. E houve vozes, e trovões, e relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Meus amados, o que acabamos de ler é a palavra de Deus e um aviso do Senhor. O que acabamos de ler vai acontecer. Este sofrimento está reservado para os que seguem as trevas e não a luz, para aqueles que fazem parte ou farão parte do governo mundial, para aqueles que receberem a marca da besta, para aqueles que alteram a criação de Deus, para os transgénicos, para os pós-humanos, para a nova raça sem Deus. Isto vai acontecer. Para mim, eu creio que vem aí o tempo de Deus dizer: basta. E basta a loucura do homem, que é instigado pelos demónios a querer transformar a própria criatura humana em super-homens, em raças diferentes. Isto vai ter um basta da parte de Deus. O facto é que quando isso aconteceu,
pela primeira vez, o Senhor tudo destruiu com o dilúvio. Tomem isto em atenção. E Jesus disse que quando chegassem os dias da sua manifestação, seriam semelhantes aos do passado de Noé e de Lote. Lucas 17, 26 a 30. E eu creio que nós estamos nesses dias. E eu creio que muito do que se escreve sobre estes assuntos da genética, alterada em seus fins, poderá vir a ser também uma especulação, porque Deus pode abreviar a vinda de Jesus e o mundo tomar outra direção. Que o Senhor venha depressa buscar a sua igreja. Segundo lugar, as implicações ou consequências transgénicas. Segundo o que tenho aprendido, e além daquilo que tem sido explicado, porque também tenho aprendido, existem dois vocábulos sobre modificações genéticas, ou seja, os transgénicos e os híbridos. Os transgénicos eu creio que se aplicam aos alimentos, aos animais e aos humanos, são considerados então como tais quando se misturam genes de duas espécies, ou de outras espécies, melhor dito. Quanto aos híbridos, afirmam que é o cruzamento entre o DNA, ou ADN, de duas variedades do mesmo vegetal, ficando resistentes à destruição pelos insetos, pelas doenças, etc. Para mim, creio que a natureza de Deus, que Deus criou, para o homem dela se alimentar, jamais deveria ser alterada ou modificada, seja ela no campo vegetal, humano ou animal. Quanto às alterações dos humanos, o passado histórico do dilúvio deveria lembrar a todos nós o que isso produziu e produzirá ainda um grande juízo de Deus se estas coisas forem avante, como estamos presenciando. E eu fico pensando se essa alteração genética dos alimentos e animais produzirá o juízo do cavalo preto. Porque o juízo do cavalo preto, no livro de Apocalipse, capítulo 6, é uma fome por todo o mundo, uma enorme fome. E será essa a causa da evolução e dos transgénicos? Apocalipse 6, verso 5 e verso 6, será essa a causa? No mundo científico, um pouco controlado e outros sem controle, há muito que as experiências genéticas estão acontecendo, tanto nos vegetais, frutas e animais, e monstros têm daí resultado. E se uns são destruídos, os outros, porém, afirmam-se que existem. O facto é que as notícias que nos chegam via internet e outros meios são alarmantes. E o que se vê e se lê é motivo para preocupação e, naturalmente, é bom ficarmos alertados e motivados para proclamar o Evangelho enquanto temos tempo. Quando a Bíblia diz que a ciência se havia de multiplicar, é isso mesmo, multiplicar. E ela se multiplica no campo do bem quanto no campo do mal. E as potestades do inferno aproveitam a ocasião para matar, destruir, roubar, danificar, enganar, etc. E assim temos um mundo em desordem e arruinado moral e espiritualmente, etc, etc. Quais as implicações ou consequências transgénicas em relação com a vida das plantas, árvores e animais? A alteração genética não tem sido contestada o suficiente, de forma a parar com esse projeto, porque afirmam que é para bem de todos nós e mostram que essa alteração produz um melhor fruto. Mas o que é que ingerimos e produz no nosso sistema digestivo? Nós já falamos um pouco sobre as coisas alteradas humanamente que vêm com um rótulo nobre de evitar as doenças do Parkinson, evitar
as pessoas mal formadas, etc, etc. Quem não gostará de ter uma vida assim? Boa, nesse aspecto. E também nos alimentos transgénicos, quem é que não gosta de ver o milho produzindo uma espiga completa, uma boa maçã, uma boa pera, um bom tomate, um bom pepino, e boas uvas, etc. Quem é que não gostará de ver esses alimentos que não são minados pelas doenças e pelos insetos? Quem não gostará? Na realidade, essas fotos que eles produzem convencem o povo de que isso é necessário. Alguns têm alertado para isso, particularmente no consumo da carne de animais alterados transgenicamente, mas esses protestos não beliscam ninguém, como dos frutos, vegetais, etc. O que é que nós estamos ingerindo e o que é que pode produzir no nosso sistema digestivo? Em relação com os humanos, as autoridades as experiências já são tantas que muitos já estão fora de controle das autoridades ou já não conseguem evitar essas experiências. As autoridades já não conseguem, porque tudo traz o rótulo de saúde das pessoas. Será isso verdade? Produzirá saúde ou produzirá morte? Em relação com a vida biológica humana, que a ciência tem encontrado no DNA ou ADN, ela é muito mais do que isso. Porque quando uma pessoa morre, o DNA, segundo eu entendo, ainda que sem funções, continuará no cadáver. Mas esse cadáver pesa agora menos 18 gramas. E a conclusão é que essa vida real que saiu da pessoa, essa vida é a vida do espírito. E o espírito é essa substância. É chamada por Paulo de homem interior, 2 Coríntios 4 e versos 16. Essa é a real vida do homem e o espírito do homem não pode morrer. De muito que se ouve e conhece sobre estes problemas da alteração genética, tanto nos vegetais, animais e humanos, falaremos mais apenas um pouco. Sobre os vegetais, eles se apresentam nos mercados com melhor aparência, duram mais tempo e em muitos lugares já não se sabe que produto se compra, se é ou não modificado geneticamente. E quando se quer plantar alguns vegetais, já é raro encontrar plantas que não sejam híbridas ou até, quem sabe, transgénicas. E as sementes seguem o mesmo caminho. Mas eu pergunto, quando ingerimos esses frutos ou legumes, o que é que estamos ingerindo? Quando comemos a carne de animais, de peixe geneticamente alterado, o que é que estamos comendo? E com que fim? O mundo comercial já não pode também existir sem este negócio. Entretanto, em 2014, afirmavam que as primeiras experiências genéticas humanas tinham tido sucesso na fertilização e que atualmente neste tempo haviam várias crianças, segundo aquela notícia que lemos em inglês, são 30, e que agora já têm 10 anos, ou na altura da notícia já tinham 10 anos, e os estudos mostravam que eles tinham material genético de 2 mães e de um pai. Pois bem, o que é que poderá daí resultar? Pergunto, quais são as implicações ou consequências morais e espirituais e éticas desses seres alterados, e não só desta forma, mas com um material animal
eletrónico, etc. Notemos que algumas notícias que nos chegam pela internet e que são de avisos, tanto no progresso sobre estes assuntos como nos pontos de interrogação, vejamos algo de muito importante. Primeiro, em relação com as sementes. O que é que poderá acontecer às sementes alteradas geneticamente, aos transgénicos? O que é que poderá acontecer aos animais e aos próprios humanos, conforme temos dito, que estas crianças na altura da notícia já tinham 10 anos? O que é que poderá acontecer daqui a outros 10 anos quando eles gerarem filhos? Nós vivemos num mundo cão, num mundo em que a palavra de Deus diz que Satanás é que o governa. 1 de João 5, versos 8 e versos 19. Mas que nós somos de Deus. Há uma diferença entre homem e homem, entre mulher e mulher, entre jovem e jovem, entre criança e criança. Uns são de Deus e outros não são. Tente ser de Deus antes que seja apanhado na malha de Satanás. Vamos ver alguma coisa sobre, em primeiro lugar, sobre as sementes. Atente para esta notícia. Em 2008, foi inaugurado na Noruega o chamado cofre do fim do mundo para proteger sementes. E eu pergunto porquê. Este cofre não é um cofre vulgar. Ele está debaixo de uma montanha gelada. E esta é uma das galerias desse cofre debaixo da montanha gelada. Vários tipos de sementes de todas as nações do mundo estão aqui armazenadas na Noruega, debaixo desta montanha. Porquê? Pergunta, porquê? Afirmam que este celeiro, chamado celeiro do mundo, ou cofre das sementes do mundo, que é resistente a explosões nucleares, a terremotos, e foi inaugurado, como disse, em 2008. Porquê que os políticos do mundo, particularmente da Europa, porque é lá que fica situado, fizeram tal celeiro de tanta semente de todas que há no mundo? É porque eles esperam alguma grande catástrofe. E não são catástrofes naturais, mas sobrenaturais. A resposta é que o mundo espera essa catástrofe universal, seja ela atómica ou de juízos divinos, e então os que ficarem terão algumas sementes para sobreviver. E eu pergunto se isto que nós vimos em frente aos nossos olhos se deve ou não ser um aviso daqueles que realmente estão vivendo nestes dias. Realmente, ainda que o não digam publicamente, deve ter sido a leitura do livro do Apocalipse, que revela essas hecatombes universais que levaram que levarão cerca de 3/4 da população do mundo, deixando o mundo numa destruição sem par na história, que levaram os políticos a fazer tal cofre das sementes. Entretanto, os conflitos do homem com a criação de Deus vai acabar muito mal. Vai acabar muito mal. Vai acabar muito mal. E nós continuamos a dizer que vai acabar muito mal. Segundo lugar, o que é que são os alimentos transgénicos e os perigos? Vejamos algumas notícias sobre o assunto. Amém. Vejamos 2 artigos sobre os alimentos transgénicos. O que são? Os alimentos transgénicos são caracterizados por serem modificados geneticamente em laboratórios com o objetivo de aumentar a resistência a pragas das plantações e favorecer o lucro dos produtores. Este tipo de tecnologia agrícola tem sido muito utilizado em diversos países, inclusive no Brasil, resultando em polémicas e discussões a respeito se fazem bem ou mal à saúde.
O que podem causar? Diversas pesquisas e estudos estão sendo realizados a respeito se os alimentos orgânicos fazem bem ou mal à saúde. As opiniões são controversas. O quesito economia é inquestionável. As vantagens desses produtos para os agricultores são inúmeras. O alimento torna-se muito mais resistente às pragas e inseticidas, porém, quando o quesito é saúde do consumidor, as opiniões se dividem. Esta notícia de Portugal Mundial fala acerca deste assunto dizendo: confirmado, DNA de alimentos geneticamente modificados são transferidos para os humanos que os ingerem. Num novo estudo publicado pela Public Library em Science PLOS, investigadores enfatizam que existem provas científicas suficientes em como fragmentos de DNA de alimentos geneticamente modificados carregam genes completos que entram na circulação humana através de um mecanismo ainda por identificar. Realmente, os vegetais têm uma aparência muito bonita, mas eu pergunto, o que é que ingerimos nesses vegetais? Nós vemos nesta fotografia, naturalmente, que o milho transgénico é totalmente diferente daquele que o não é. E, naturalmente, os lavradores todos gostarão de ter tal produto para fazer o seu negócio. Mas o que é que estamos ingerindo nos vegetais e também nas frutas? Esta notícia fala-nos acerca de ratos que se têm alimentado com milho transgénico e que têm causado cancro e tumores nestes ratos. Outros têm desmentido isso. Afirma-se que gado monstruoso é produto da alteração genética. E nós vivemos neste tempo assim. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que tipo de carne estamos nós ingerindo? Nós compramos nos mercados, mas a procedência e como foi criado não se sabe. E esta é uma notícia em inglês acerca da revolta dos organismos que têm sido modificados. Deus tenha misericórdia do povo e nos ajude a compreender os dias que estamos vivendo. Pergunto, o que poderá causar no nosso sistema digestivo estas alterações genéticas dos alimentos, da carne de peixe, que também são transgénicos nestes dias, muitos deles que não são apanhados no mar, e das carnes vermelhas que se podem comer, o que poderá fazer no nosso sistema digestivo? O que poderá causar nos humanos estas espécies é simplesmente motivo de apreensão. O homem não está satisfeito com aquilo que Deus fez, quer mostrar que faz melhor e o resultado virá em forma de muitos juízos de Deus sobre a terra. E, entretanto, a modificação da raça humana é algo muito mais perigoso. E se Deus não dissesse um basta no seu tempo, então toda a gente dentro de alguns anos estaria toda alterada biologicamente e uns seriam post-humanos e os outros seriam sem valor. O mais importante de tudo é que tais pessoas alteradas não são mais pessoas completamente humanas, mas com um gene estranho à criação de Deus e por essa causa nunca poderão ser redimidos. Esta é a pior das circunstâncias que pode acontecer àqueles que passam por esse sistema de modificação, de alteração genética.
nunca, jamais poderão ser redimidos. O facto é que no tempo de Noé ninguém foi redimido, ninguém foi salvo, senão esta família de Noé. O resto foi tudo destruído, inclusive os animais que seguiram a mesma corrupção dos humanos. Toda a carne ficou corrompida. Não podiam ser salvos, foram destruídos. Gênesis 6, 11 a 13. Tinham sido alterados, modificados pelos homens e pelos anjos caídos. As pessoas alteradas geneticamente não são mais somente humanos, mas teve a intervenção do homem, foi alterado. E o mesmo fim e o destino terão todos aqueles que receberem a alteração nas suas vidas com a marca da besta. Apocalipse 14, verso 11 ao verso 9. Verso 9 ao verso 11. Jamais poderão ser redimidos, serão todos destruídos e condenados. Terceiro lugar, os dias do fim da graça de Deus. Tudo isto que temos vindo a falar se resume neste ponto que estamos falando. Tempos e dias do fim. Estas coisas estão acontecendo nestes dias do fim da Era da Graça. Eu creio que, como tudo teve um princípio, também terá um fim. Até esta terra que agora existe terá o seu fim. Outra virá com outro tipo de vida, porque esta vai ser queimada e o mar vai deixar de existir. Naturalmente, isto só acontecerá no fim do milénio, como diz em Apocalipse 21 e verso 1. Em relação com o homem, mesmo que ele seja alterado biologicamente ou eletronicamente, também terá o seu fim, porque mesmo assim Deus o levará a juízo, porque está ordenado ao homem morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9, verso 27. Com o fim da Era da Graça de Deus vem o arrebatamento da Igreja de Cristo para aqueles que creem, e depois virá a grande tribulação. João 14, 1 a 3, 1 Coríntios 15, 50 a 52, Mateus 24, 15 a 22 fala-nos da grande tribulação, que eu creio que a Igreja não passará. Podemos ver outros programas que já têm sido feitos sobre esse assunto, não passará pela grande tribulação. Porquê é que eu creio que estamos no tempo do fim da Era da Graça de Deus? Porquê? Vamos dar alguns pontos. Primeiro, porque a atual situação mundial do mundo, moral, social e espiritual, nos indica exatamente esse tempo. As guerras, os terremotos, as pestes, a imoralidade, a violência, esta situação que temos vindo a explicar da genética alterada, etc. Segundo, porque Israel voltou do cativeiro e se estabeleceu na sua terra em 14 de maio de 1948, na Terra Prometida. Isto é o cumprimento de diversas profecias do Velho Testamento e também do Novo. Segundo, terceiro, porque o Império Romano está de novo restaurado na Europa, também isto é o cumprimento profético para dar lugar ao Reino de Deus, simbolizado na pedra cortada sem mãos sobre a estátua do sonho de Nabucodonosor, no capítulo 2 do livro de Daniel e no capítulo 7. Quarto, porque o Evangelho está chegando a todo mundo como nunca, Mateus 24, verso 14, e depois virá o fim. Quinto, porque os dias atuais são semelhantes aos dias de Noé e de Lote, e a situação do mundo nestes dias indica que os grandes juízos de Deus estão às portas. Sexto, porque tem que haver um começo, uma preparação para a Terceira Guerra Mundial, que culminará com o Armagedão. E nestes dias já existem em diversos lugares panelas a ferver, mas aquela que está fervendo mais é na Ucrânia, entre a Ucrânia e a Rússia, que poderá ser o começo
da guerra de Gog e de Magog, de Ezequiel 38 e 39 e Salmo 83. Os próprios políticos na Europa estão falando da Terceira Guerra Mundial. E finalizando, resta-nos olhar para Jesus, que é o autor e consumador da fé. O que é que Jesus Cristo veio fazer ao mundo? Veio buscar e salvar o que se havia perdido. Louvado seja Deus. Resta-nos receber os benefícios do Calvário, onde o justo padeceu pelos injustos para levar-nos a Deus. Resta prepararmos-nos no corpo, na alma e no espírito, estar santificados para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Também está escrito que pelo seu nome, pelo nome de Jesus, nos são perdoados os pecados, e só não recebe o perdão quem não crê. E não há um justo nenhum sequer, porque todos estão destituídos da glória de Deus. Mas todos podemos ser justificados pela fé no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus! Todos podemos ser redimidos com esse precioso sangue e sermos salvos e preparados para deixar este mundo vil e preparados na palavra de Deus para servirmos à eternidade com Jesus. Lembre-se destas palavras que Jesus disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para que seja condenado, o mundo seja condenado, mas para que o mundo seja salvo por ele. Pergunto, é você uma pessoa salva? É uma pessoa perdoada? É uma pessoa santificada? É uma pessoa redimida com o sangue de Jesus? Lembre-te destas coisas, temos vindo a falar, são dos dias em que Jesus Cristo disse que serão semelhantes aos dias de Noé e aos dias de Lot. Aonde quer que se encontre, nós temos finalizado aqui, onde quer que se encontre em qualquer parte do mundo ouvir esta palavra, procure uma igreja evangélica onde se ministra um novo nascimento espiritual e entregue o seu coração a Jesus, porque sem novo nascimento não há reino de Deus para ninguém. João 3, verso 1 ao verso 7. E todos nós temos a oportunidade de fazer paz com Deus e receber a Cristo como nosso Senhor e como nosso Salvador pessoal. Se for este o caso, que deseja a salvação, faça então esta oração comigo e diga: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Eu tenho ouvido a Tua palavra e os avisos da palavra do Senhor. E eu quero entregar o meu coração a Deus. Eu quero ser uma nova criatura. Eu creio que Jesus Cristo veio a este mundo em carne, morreu por nós no Calvário e foi ressuscitado ao terceiro dia pelo poder de Deus Pai. Senhor, perdoa este pecador. Eu aceito a Cristo como meu Senhor e Salvador pessoal. Senhor, purifica-me com o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo e escreve o meu nome no livro da vida do Cordeiro. Eu me arrependo da minha vida velha. Eu rejeito a Satanás e as suas obras e recebo a Cristo como meu Senhor e como meu Salvador pessoal. Em nome de Jesus agradeço a Deus. Amém e amém. E se você fez esta oração a Deus, você é uma pessoa perdoada e salva. Agora precisa ser alimentada na sua área. Procure então essa igreja e que o Senhor vos abençoe até outra vez, se Deus quiser. Amém e amém. Prezado telespectador, eu creio que você foi abençoado com a mensagem deste dia. Toma uma decisão e junte-se ao povo de Deus para viver a eternidade com Jesus. Telefone para Pastor Sousa. Que Deus
Deus o abençoe e até ao próximo programa, se assim Deus o permitir.